Salve, salve rapaziada, Rafa Albano, sejam bem-vindos a essa super aula sobre comunicação. Eu vou falar um pouco sobre como funciona a estrutura do assunto infinito, para que vocês entendam por que esse é o melhor curso de comunicação do mercado. É uma comunicação que é voltada para a sedução, mas não se engane. Essa comunicação ela pode ser usada para vários aspectos da sua vida. Afinal de contas, comunicação é uma coisa extremamente importante. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu usava algumas ferramentas, algumas estratégias e algumas estruturas para conversar com os meus pais, para conseguir algumas coisas que eu queria. Queira ou não, quando você melhora a sua comunicação, você melhora a sua argumentação, então você tem muito mais chance de conseguir o que você quer. E de forma geral, cara, a comunicação, seja ela para relacionamentos familiares, para relacionamentos profissionais, para relacionamentos amorosos, para relacionamentos de negócios, ela segue mais ou menos a mesma estrutura. Então, você entender sobre comunicação não vai melhorar só a parte de você conquistar mais mulheres, por exemplo. Melhora também outros aspectos da sua vida. Eu lembro de utilizar isso para argumentar e conseguir as coisas que eu queria na época da escola, na época da faculdade, convencer professores a me dar melhores notas, convencer clientes a comprarem meus produtos. Então a comunicação, cara, ela é essencial na sua vida para várias coisas. Então assiste essa aula sem compromisso, vê o que eu tenho para dizer aqui para vocês e você, no fim das contas, vai entender que tudo que eu vou mostrar para vocês aqui faz sentido. E vamos começar pela parte da mentalidade. Por que muitas pessoas não acreditam que a comunicação tem tanto poder assim? A pessoa não tem uma boa comunicação. Quando ela se comunica, ela não vê impacto, ela não vê resultados através da comunicação. Aí ela começa a pensar que a falta de resultados que ela tem é puramente porque ela é feia, ela não tem grana, ela não tem shape. Então ela acha que eu não consigo ter resultados com mulheres por causa disso. E ela se esquece de olhar para outras pessoas que também não têm grana, que também não têm shape, que também não são bonitas e conseguem ter resultados por conta da comunicação. Elas acham que existe alguma mágica, algum segredo, ou a outra pessoa que conseguiu por sorte. Ela não consegue reconhecer que existe uma forma de você gerar atração através da comunicação. Esse é um dos erros mais básicos de quem não entende como funciona o processo de atração. Eu tenho inúmeros vídeos no meu canal falando sobre fluxo de atração, falando sobre como gerar aquela faísca que pode despertar o desejo de uma mulher através da conversa. Voltando ao cara que não acredita. Então, por exemplo, ele tem uma comunicação ruim. Então, ele nunca viu a sua comunicação trazer resultados positivos. Consequentemente, o que ele vai pensar? Comunicação não adianta. Só que quando você pensa que comunicação não adianta, você não estuda comunicação. Por quê? Se não adianta, por que eu vou estudar uma coisa que não adianta, não é mesmo? Então, ele não estuda comunicação, ele não desenvolve a comunicação dele, consequentemente, ele não continua não tendo resultado. Então, esse cara, ele nem acredita que é possível ter resultados com a comunicação. E aqui eu te trago alguns exemplos. Eu já fiquei com mulheres que verbalmente falaram pra mim assim, ó, eu não vou ficar contigo, Rafael. Eu não gosto, você é amigo do meu irmão, você é amigo do meu primo, eu não vou ficar com você porque você é mais alto, você é alto demais, eu não vou ficar com você porque, sei lá, a gente não tem nada a ver. Isso foi elas verbalizando que elas não se interessaram por mim. Só que depois de eu estabelecer uma conversa, saber lidar com aquela situação, com aquela dinâmica, eu consegui converter aquilo para um resultado positivo e conseguir ficar com algumas dessas garotas. Como isso é possível? Se ela não gostou de mim, se ela não me achou bonito, aí depois do nada ela muda de opinião e me acha bonito? Não, ela se atraiu por conta das coisas que eu disse. O que eu sempre digo é o seguinte, as palavras são condutores da emoção. Muitas vezes você vai estar numa dinâmica com uma garota que ela pode ter te achado bonito, ela pode ter te achado feio, ela pode ter te achado médio, ela nem pensou se você é bonito ou feio. Só que de repente você tem uma atitude positiva, que é, sei lá, você foi puxar conversa com ela. Pô, o garoto tem atitude, tem iniciativa. Diferente de vários outros caras aí que a gente reclama na internet que não tem atitude. Ponto positivo pra esse cara. Aí do nada, você começa com uma conversa casual. Só que essa conversa casual, você já tá usando os elementos corretos pra você pegar as informações, pra você provocar, pra você flertar, pra você tentar despertar e gerar alguma emoção nela. Conversa casual, ela não tá nada com nada. Daqui a pouco você vai lá e solta uma pedrada. Tipo, você solta um flerte que ela não espera. Aí ela ri. E o que você faz? Você gera uma emoção positiva nela. Consequentemente, cara, ela começa assim, poxa, o cara já teve iniciativa. Aí agora ele fez eu rir. Esse cara é engraçado. Aí do nada você tá levando uma conversa casual, uma conversa neutra, onde as emoções estão neutras. Do nada você dá uma provocada nela. Daí assim, nossa, esse garoto é confiante. Quem ele pensa que é pra me provocar? E é assim que você vai despertando aos poucos o que a gente chama de montanha russa das emoções. Que é você brincar com as emoções da garota de forma que ela começa a pensar assim, nossa, por que esse cara tá fazendo isso? Esse cara tá mexendo comigo? E é aí que acontece
da garota perceber que tá afim de vocês. Se você pegar e perguntar pra 100 mulheres como elas se apaixonaram pelos namorados delas, algumas vão dizer, eu achava ele bonito, gostei dele, senti uma atração por ele, daí ele veio, conversou comigo e aí a gente ficou. Beleza, esses casos acontecem, a atração foi gerada através da aparência, talvez da postura, talvez do status do cara, beleza, tudo certo. Algumas mulheres vão te responder, não sei, sabe? Foi um sentimento que começou a despertar em mim. A gente era amigo, ele me tratava bem, e aí quando eu vi eu tava apaixonada por ele. Isso acontece. E isso não é por causa da aparência. Às vezes é por causa de outras coisas. Outro detalhe que os homens confundem. Eles pensam o seguinte, a mulher me acha feio e é só eu falar um papinho furado e ela vai ficar afim de mim? Não. Por isso que eu digo, é importante vocês trabalharem na sua aparência, trabalharem na sua postura, trabalhar no seu status, trabalhar em outros aspectos. Mas uma coisa que eu garanto pra vocês é o seguinte, um homem feio com uma boa lábia, ele tem muito mais chance do que um cara feio sem lábia, concorda? Então a lábia é um fator que vai te ajudar. Um cara pobre sem lábia, ele tá fudido. Um cara pobre com lábia, ele tem chance, sabe? De repente não com todas as mulheres, mas ele tem muito mais chance. Então parem de se comparar com o Brad Pitt, que é bonito e rico e milionário e não precisa fazer nada pra pegar mulher. Porque vocês não são o Brad Pitt. Se você não é rico, não é bonito, não é shapeado, a sua única chance é você ser bom de papo. Saber dominar as mulheres, saber manipular as mulheres da forma positiva através da sua comunicação. Vocês precisam entender isso uma vez por todas. Eu vou me aposentar falando isso. Eu vou me aposentar com mais de 40 mil alunos que tem resultado como esse daqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse áudio aqui que eu recebi de um aluno meu recente, tá? É a prova mais do que definitiva que o meu método dá resultado. E cara, da onde veio esses áudios aqui? Vieram vários outros. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui foi um áudio, tá? Que uma mulher mandou pro meu aluno depois de que ele confiou no meu método e adquiriu o assunto infinito. Se liga. Eu queria falar pra você assim, você fala tão bem, você, tipo assim, se expressa tão bem. Você fez algum curso, ou você trabalha em outra coisa? Como que é? Porque eu percebi isso, hein? O seu jeito, assim, de falar, assim, um jeito firme, sabe? Um jeito, assim, um jeito masculino mesmo, sabe? É bom, muito bom isso. Igual a esse depoimento por áudio, tem esses prints aqui que eu posso mostrar pra vocês, que são prints que eu considero os mais importantes que eu tenho nessa parte de comprovação que o meu método funciona. Porque pare e pense comigo, alunos meus que não tinham resultado com mulheres, começam a aplicar o método que eu ensino e começam a receber depoimentos desses, que são mulheres elogiando a comunicação deles. Então assim, antes eles não tinham resultado, compraram o método, aplicaram o que eu ensino e começam a ter resultado. Qual que é a explicação? Ficaram bonitos da noite pro dia? Não, eles mudaram a comunicação deles. Por quê? Aqui que vem o segredo do meu método que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. O meu método, ele segue categorias e estruturas que são isso aqui que eu tô mostrando pra vocês. É um método, é um passo a passo. E esse método ele foi baseado em padrão de comportamento feminino, em formas de você gerar emoções nas mulheres através da comunicação e através de você surpreender a mulher através da comunicação. Sem falar dos depoimentos dos meus próprios alunos dizendo que graças ao método do assunto infinito ou graças a estratégias específicas e ferramentas específicas que eu ensino dentro do assunto infinito, conseguiram ficar com mulheres lindíssimas, mulheres que eles sempre quiseram. Então eu te pergunto, cara, homens que vieram através das suas dificuldades, conhecer o meu trabalho, aplicaram o que eu ensino e tiveram resultado, como que vocês vão dizer que comunicação não funciona? É mágica? É coincidência? Não tem outra explicação, galera. E é isso que eu preciso que vocês entendam. A comunicação, sim, tem uma forte influência em como a garota vai te perceber. Eu não tô falando de nada extremo. Eu tô falando de uma evolução gradativa. Eu não tô falando que você vai conquistar uma garota que já te rejeitou. Eu tô te falando que você vai conquistar as próximas que iriam te rejeitar. Então, esse é o segredo. O quanto antes vocês aprenderem sobre isso, melhor. E melhor pra vocês e melhor também para o seu desenvolvimento pessoal. Até quando vocês vão ficar, eu não sei o que falar. Pare e pense o seguinte. Uma das maiores reclamações que as mulheres têm nos dias de hoje são homens que não sabem conversar. Homens que não têm atitude para iniciar uma conversa, o que eu ensino no assunto infinito. Homens que não têm criatividade para guiar uma conversa, coisas que eu ensino no assunto infinito. E a maior forma do homem perder a oportunidade com a mulher é quando ele fica só de papo furado e ele não sabe flertar. Ou seja, transição de assunto. Ele tá conversando uma conversa casual, chega uma hora que o cara tem que dar uma cantadinha, tem que dar um flerte, tem que paquerar a garota. Os homens não sabem fazer isso e aí acabam voltando pra casa no 0 a 0. Foi pro encontro com a mulher e não conseguiu transformar aquela vibe, aquele encontro em algo sedutor. É porque ele não sabe fazer a transição, coisa que eu ensino no assunto infinito. Então, eu não tô há 11 anos no mercado à toa. Durante todos esses anos, durante os primeiros anos, durante o momento que eu desenvolvi e vi que uma dificuldade grande dos homens antigamente era estabelecer assuntos com as mulheres, saber o que conversar,
Eu estabeleci esse método lá atrás, eu comecei em 2017. Então, há 9 anos que eu tenho esse método, pensa o quanto eu melhorei. Quando eu analisei as conversas atuais e vi que alguns padrões se repetiam, entendia como funciona a mente feminina, sei como impressionar as mulheres através da conversa e criei o meu método. Criei um padrão. Os homens não entendem que você chegar pra uma mulher com um papo chato e desinteressante, ela pode estar encantada pela sua beleza, pelo seu shape, ela pode até achar você um cara de alto status e rico, mas nenhuma mulher suporta um cara ruim de papo. E às vezes o seu papo não é interessante, você não tem nada demais, você acha que conversar igual você conversa com seus amigos, assim, de formas casuais, você não vai gerar atração. E aí volta aquela mentalidade que eu falei, pô, se eu tô conversando de bobeira ali, se eu não uso gatilho, se eu não desperto desejo, se eu não gero curiosidade, se eu não provoco, se eu não alfineto, não vou chegar a lugar nenhum. E é por isso que a maioria de vocês não consegue ter resultados através da comunicação. Mas vamos lá, o que é esse método? Como que funciona isso? Explica pra gente direito o que de fato é esse método do assunto infinito. Bom, como eu mostrei pra vocês aqui, eu tenho um método que é separado em categorias e em zonas, tá? Então, aqui eu não vou te dar os exemplos das frases, mas eu vou te dar uma explicação geral de como funciona o meu método. Isso aqui, galera, são apenas, vamos dizer, 30% do conteúdo do assunto infinito, porque depois eu tenho várias outras coisas que eu posso falar pra vocês aqui. Mas, basicamente, como é que funciona esse método, como é que funciona essa estrutura aqui? Primeiro de tudo, vamos começar pelas categorias, que são esses quadradinhos aqui, que foi o início da estrutura que eu estabeleci. Assuntos abridores. O que são assuntos abridores? São formas de você iniciar a conversa com a mulher. São é o primeiro contato que você vai ter com ela. Só essa parte de assuntos abridores aqui tem 10 aulas. Ou 11 aulas. Porque uma abordagem pode ser direta, uma abordagem pode ser direta amigável, uma abordagem pode ser super direta, uma abordagem pode ser situacional, uma abordagem pode ser de suposição, uma abordagem pode ser uma variação entre morde e assopra. Uma abordagem pode ser uma pergunta, né, uma opinião. Uma abordagem pode ser indireta em pessoal. Então existem várias formas de você abordar uma garota. A forma que você, de acordo com a intenção, de acordo com a vibe que você vai, de acordo com se você vai fazer uma pergunta, se você vai fazer uma suposição. Então existem várias formas. Agora eu te pergunto, você sabe abordar mulheres de diferentes formas? Porque a abordagem, para ser boa, ela tem que surpreender. Ou ela tem que captar a atenção. Esse é o essencial. Só que você sabe fazer uma abordagem específica para uma situação? Por exemplo, a garota tá acompanhada de vários amigos. Você sabe fazer uma abordagem? A garota tá sozinha, a garota tá tomando um drink, a garota tá, sei lá, dançando, a garota tá ocupada, a garota tá trabalhando. Você sabe fazer abordagens para essas diferentes situações? No curso eu tenho 11 aulas onde eu ensino apenas abordagens. 11 aulas ou 12 aulas específicas disso. Tá? Então esses são os assuntos abridores, mas existe um elemento importante que você precisa aprender para estabelecer assuntos abridores, que é fazer uma transição para perguntas que você vai fazer. Por quê? Porque precisa ter um motivo. Você não vai chegar para uma garota, oi, tudo bem? Olha só, te achei bonita e decidi vir aqui falar com você. Aonde você mora? A garota vai ficar com medo, a garota vai ficar assustada. O que esse cara quer saber onde eu moro? Então você tem que saber ler a receptividade da mulher, você tem que saber adaptar a situação, você tem que saber brincar com aquilo de forma de dar uma resposta, uma justificativa para aquelas perguntas e guiar a conversa pro restante das categorias que eu tô ensinando aqui, entendeu? Então não é simplesmente vomitar perguntas, porque senão se torna uma conversa chata, uma entrevista de emprego. Então, os assuntos questionadores, eles têm que ter um vínculo com os assuntos abridores, de forma que você possa, né, fazer uma transição mais fluida, algo que pareça uma conversa natural, sabe? Aqui, meus concorrentes dizem que o meu é um curso de frases prontas. Não é, porque se fosse um curso de frases prontas, eu botava as frases aqui, pronto. Não é. As frases, elas servem como exemplo do que você deve fazer em diferentes categorias. E tá vendo essas 6 categorias aqui? Dentro do curso, eu ensino mais de 30, 40 frases específicas para cada uma dessas categorias. Então, você vai aprender mais de 30, 40... Não, aqui você vai aprender mais de 100 frases dos assuntos abridores. Então, são 100 diferentes formas de você iniciar a conversa com as mulheres. Aqui você vai aprender diferentes perguntas que vão te dar informações sobre as mulheres. Aí tem a parte dos assuntos criativos. Depois que você fez as perguntas aqui para as mulheres, você tem que fazer brincadeiras e provocações e tornar a conversa divertida baseada nas informações que você colheu. Então, você percebe que é um fluxo que vai evoluindo, né? Depois tem os assuntos emocionais, que são assuntos que vão gerar as emoções nas mulheres, fazer aquilo que eu falei. Você precisa gerar emoção. Se você quer ficar com uma mulher, se você quer convencer uma mulher, ou se você quer fechar um negócio, se você quer
fazer com que seus pais aceitem um pedido seu, você tem que gerar emoções. Pô, pai, poxa, lembra quando você era criança? Pô, que você queria fazer alguma coisa que seu pai não deixou? Essa é a mesma coisa que eu tô sentindo agora, pai. Pô, é uma parada muito importante pra mim. O senhor podia deixar eu ir nessa festa que eu quero tanto ir. Eu prometo que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ligar pro senhor, vou voltar pra casa no horário combinado, vou ligar pro senhor pra avisar que tá tudo bem. Isso é comunicação. Não é chegar pro pai e dizer, ô pai, deixa eu ir numa festa, me dá R$ 100 aí. Não, cara, você aprende aqui. E da mesma forma funciona na sedução, da mesma forma funciona nos negócios. Pô, esse negócio que a gente vai fechar aqui vai ajudar a sua empresa para sobrar mais dinheiro para você curtir com a sua família. Isso é gerar emoções nas vendas. Galera, confia em mim. Eu não tô há 11 anos no mercado à toa. Eu sei o que eu ensino. Você confia em mim, eu coloco mulher na sua cama. Essa é a proposta, tá? Então, assim, temos os assuntos emocionais. E aí, quando você já tá gerando emoções nas mulheres, o que eu te convido a fazer? Setores e assuntos sexuais. Assuntos sedutores é a forma de você flertar com as mulheres. De forma, muitas vezes, que ela não vai nem perceber. Você tá entrando no subconsciente dela, falando coisas que vão deixar ela excitada, que vão deixar ela pensando, nossa, esse cara que tá conversando comigo é um cara sedutor. Esse cara que tá conversando comigo é um cara que sabe o que tá fazendo. É um cara que deve ter experiência. Vocês acham o quê? Que a mulher prefere ficar com um cabaço ou com um cara que é experiente? Por que vocês acham que elas preferem os cafajestes? Porque ela sabe que vão ter prazer na mão dos cafajestes. Porque os cafajestes sabem o que estão fazendo. Depois, você conseguiu finalmente ficar com essa mulher. Qual que é o segredo? Assuntos sexuais. Você tem que, né? É o que a gente chama de gerar tensão sexual. Você tem que deixar ela com vontade de querer fazer algo a mais com você. Muitos caras ficam com as mulheres, mas não conseguem transar. E essa era uma das melhores qualidades que eu tinha. Eu conseguia ficar com uma mulher que não me achou bonito numa balada, ficar com ela na mesma balada, no primeiro dia, no mesmo dia que eu conheci ela, e ainda levar ela para um motel. Vocês estão entendendo o poder disso? Só com a habilidade do papo. E eu garanto pra vocês, cara, não tem por que mentir, eu tô 11 anos no mercado, tenho milhares de depoimentos positivos, tudo isso aqui que vocês estão vendo são depoimentos meus de alunos que aplicaram o que eu ensino e que tiveram resultados. Então agora, você deve estar perguntando, tá, mas as zonas? As zonas que a gente estabeleceu aqui são mais ou menos estruturas, são pilares dos assuntos, das categorias de assunto, para que vocês saibam a hora de fazer a transição de um assunto para outro. Então, o que é a zona neutra? É uma zona onde você vai ler sinais de interesse das mulheres. Será que ela está receptiva? Será que ela não está receptiva? Será que eu posso continuar nas categorias? Então a zona neutra ela vai te ajudar a entender isso. Por exemplo, você fez uma abordagem, a garota sorriu, a garota ficou mais ou menos, a garota colocou uma objeção ou uma rejeição. Rejeição é quando ela não quer mais. Objeção é quando ela coloca um problema para você contornar esse problema, certo? O que é a zona da direção? É a zona onde você vai perceber se vale a pena você estabelecer uma amizade com aquela mulher e pegar e ganhar frutos dessa amizade, ou se vale a pena você flertar com ela mesmo, porque é onde você vai decidir. Certo? O que você vai fazer com aquilo? Você vai sair fora porque não vale a pena, você vai transformar aquilo em um contatinho, uma amizade, você vai flertar com aquela garota, você vai usar aquela garota para conhecer outras garotas. Então essa é a zona da direção, é a zona da decisão, né? É a zona da direção, que é a zona onde você vai decidir o que você vai fazer mais ou menos. Temos aqui a zona da intensidade, onde você vai utilizar ferramentas para intensificar aquilo que você decidiu na zona da direção, certo? E a zona da decisão é o vai ou racha, entendeu? É ou você vai ficar com ela, ou você vai se despedir dela, ou você vai pegar o contato dela. É onde você vai decidir algumas coisas. Então, essa estrutura aqui é a estrutura completa para você entender o que você precisa fazer na presença de uma mulher para você ter os resultados que você quer. Mas o assunto infinito é só isso? Não. O assunto infinito, eu tenho vários outros módulos onde eu te ensino leitura de sinais, que é essencial para você dominar a conversa com as mulheres e também serve, se você for inteligente, para você utilizar com a sua família, na comunicação familiar, com os seus amigos, com o seu trabalho, com os seus negócios, sabe? Então, é uma forma de você entender os sinais de postura e de comportamento das pessoas para saber se você tá agradando, se você tá sendo chato, tá? O que mais que eu ensino? Leitura fria. É uma ferramenta que você encaixa perfeitamente junto com a estrutura aqui, que é você fingir que você sabe sobre a personalidade, sobre os gostos daquela garota, daquela pessoa, tentar fazer uma leitura da personalidade daquela pessoa para que ela pense que você, nossa, esse cara me conhece tão bem,
esse cara, isso é um sinal, sabe, pra gente ficar ou pra gente se conhecer. Esse cara acertou algo sobre mim, ou esse cara acertou algo tão específico sobre mim. Então, leitura fria é uma parada que eu ensino também dentro do Assunto Infinito. Ensino também, dou exemplos práticos de conversas pra você estabelecer com mulheres, né? Te ensino ferramentas de técnicas e exercícios pra você melhorar uma conversa que tá indo mal, ou você tornar aquela conversa mais divertida pra garota, proteções pra caso a garota te rejeite, pra caso não dê certo, como que você pode reverter essa situação. Então assim, cara, o Assunto Infinito, queira ou não, são cursos, são mais de 100 aulas no curso, né? Então tem ferramenta pra tudo que diz respeito a dinâmicas de comunicação pra você extrair o máximo de potencial dessas mulheres. Inclusive, tem um módulo onde eu ensino massagem erótica, cara. Imagina você tá com uma garota na sua casa, seja ela sua amiga, ou seja ela uma garota que, sei lá, tá a fim de ficar com você, mas não tá dando tanta abertura. E aí ela chega e comenta pra você, ou você induz ela a comentar e eu ensino isso, tá? Eu ensino, inclusive, como você sugerir fazer massagem na garota. E também como você sugerir fazer massagem na garota sem que ela pense que você tá com segundas intenções. E aí você fala assim, pô, deixa eu fazer uma massagem, você deve estar cansado de fazer uma massagem no teu pé. Eu vi um curso na internet e aprendi a fazer uma massagem deliciosa no pé. E aí você tem contatinho com o pezinho dela e faz uma massagem, ela, ai, que massagem gostosa. Eu sei fazer no corpo todo, se você quiser. E aí ela permite, cara, se vocês soubessem o quanto, eu vou botar um print aqui pra vocês verem, o quanto alguns alunos meus estão transando com mulher por causa dessa aula de massagem, essas aulas, né, de massagem erótica, vocês não teriam noção. Então, o que eu digo pra vocês, cara, a ferramenta tá aqui, é pra vocês usarem, tá? É uma ferramenta testada, validada, eu tenho milhares de alunos. Então, depois dessa aula, eu só tenho duas opções pra ti. Ou você vai trilhar a tua jornada pra virar um cara rico, bonito e shapeado que pode demorar anos, enquanto isso você vê todo mundo pegar as mulheres que você poderia estar pegando, ou você confia no que eu falei aqui, começa a aplicar exatamente o que eu ensino e você vai ter resultado como esses dos meus alunos que confiaram no meu método, tá? Aplicaram o que eu ensino e em coisa de 1, 2 semanas começaram a ver resultados. Mulheres respondem a padrão de comportamento. Elas se vestem da mesma forma, elas reagem da mesma forma, elas gostam dos mesmos estilos de cara, elas gostam das mesmas músicas, elas seguem o padrão comportamental, a maioria das mulheres segue o padrão comportamental. Então, se você souber explorar isso, você vai ter resultados. Caso contrário, meu amigo. Então, assim, o que eu te falei, você tem duas opções. Ou você desiste e acha que tudo que eu falei aqui é mentira, ou você confia em mim, investe, tá? E você vira meu aluno e aplica o que eu ensino. Eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, duas opções. A opção de você virar aluno do Assunto Infinito à vista ou parcelamento por cartão de crédito, que é uma opção que você vai passar o seu cartão de crédito, vai pagar à vista e pronto. Você tem acesso vitalício a esse conteúdo, inclusive a todas as atualizações. Você vai entrar em contato com a minha equipe e você vai solicitar a opção de boleto parcelado. O que significa isso? É mais uma vantagem. Você vai assinar um contrato, se você for maior de idade, você vai assinar um contrato, né? Você vai parcelar por boleto bancário ou Pix. Ou seja, você vai me mandar um Pix ali de R$100, R$110, não sei quanto que é, todo mês, até você quitar a sua dívida do curso e depois o curso é seu. Então, assim, você pagou a entrada, o curso já é seu. Pode começar a aplicar. E aí você só tem que ir pagando todo mês um Pix de R$100, R$110, não sei quanto que é. Pra você ter acesso a todo esse método. Cara, mais do que isso, se eu for na sua casa, pegar na sua mão, levar pra uma balada e falar pra você o que tem que falar pra você pegar as mulheres. E, meu amigo, se eu fizesse isso, você ia conseguir pegar a mulher. O pior é isso, né? Que nem há um tempo atrás eu fiz um react num reality show e o cara fez isso, botou um ponto no ouvido do cara, falou exatamente o que o cara precisava falar na balada, ele chegou nas mulheres e ficou com as mulheres. Por quê? Porque isso funciona, cabeça de bagre. Então faz o que eu tô falando, vira meu aluno de uma vez e começa a ter os resultados que você sempre quis com as mulheres. Fechou? Confia que vai dar certo. Tamo junto. Link na descrição, no comentário fixado. Tanto a opção do à vista ou parcelamento no cartão de crédito, ou a opção do boleto parcelado. Fechou? É isso, valeu, tamo junto, falou!